Olá, eu sou Vinícius Aniceto, eu sou aluno do programa de mestrado profissional em medicina, fui orientado pela professora doutora Silvana Maria Quintana e a gente conduziu o estudo Identificação de preditores de gravidade e mortalidade em gestantes com Covid-19, análise de coorte retrospectiva. Numa breve introdução, nós sabemos que na gestação a Covid-19 tem maior chance de gravidade, pois as gestantes antes da vacina necessitavam 3 vezes mais de cuidados de UTI e 2 vezes mais de intubação orotraqueal. Nós sabemos que o SARS-CoV-2 está relacionado à maior ocorrência de pré-eclâmpsia e óbito fetal, pela maior gravidade e muitas vezes necessidade de resolução da gravidez, esteve relacionado com prematuridade, baixo peso ao nascer e admissão em UTI neonatal. Mas a taxa de transmissão vertical é baixa, chegando até 2%. No Brasil, nós já passamos dos 37 milhões de casos confirmados de Covid-19, com pouco mais de 700 mil óbitos. Desse montante, 1% de todos os casos incidem em gestantes e puérperas, mas com uma maior incidência nas gestantes do terceiro trimestre e maior mortalidade nas de segundo trimestre e puérperas. Nesse gráfico está representada a mortalidade materna no país pela Covid-19. Dá para ver que variou bastante. Se fizer uma média nacional, dá em torno de 10%, enquanto a média estadual fica em torno de 6,8%. Nosso estudo tinha como objetivos primários caracterizar demográfica e clinicamente todas as gestantes que tiveram Covid-19 foram atendidas pelo setor da obstetrícia do HC no período pré-vacinação da pandemia, entre março de 2020 e junho de 2021. Avaliar os fatores relacionados à doença grave, necessidade de intubação e mortalidade. Como objetivo secundário, avaliar as condições de parto, tipo de resolução, idade gestacional, as condições de nascimento e também as condições de alta das puérperas e seus recém-nascidos. Vou falar um pouquinho dos resultados, apenas um resumo deles. Nós incluímos ao todo 182 pacientes, com uma média de idade de 28 anos, a grande maioria pacientes brancas e com ensino fundamental. Praticamente um terço das pacientes eram primigestas e a grande maioria não usava substâncias nocivas. Clinicamente, 77,5% das pacientes já possuíam alguma comorbidade antes da Covid-19 e a obesidade foi a mais frequente. Embora ainda tenha tido uma maior proporção de casos leves, por esse gráfico a gente vê que houve uma significativa proporção de casos moderados, graves e críticos, refletindo o papel do HC como um centro de referência para os casos de maior gravidade. Laboratorialmente, os achados de exames tiveram resultados que variaram bastante na amostra, por isso estão expressos em mediana. Mas vale ressaltar os achados de linfopenia, elevação de proteína C reativa e de desidrogenase lática, que foram achados na nossa amostra e que estão em consonância com outros dados da literatura. Radiologicamente, das pacientes que tiveram avaliação pulmonar, 78 pacientes foi feita radiografia simples de tórax, cujo achado mais frequente foi infiltrado difuso em pouco mais de um quarto delas, e nas poucas pacientes em que foi feita a tomografia de tórax, que era reservada apenas para os casos graves, o achado majoritário foi infiltrado em vidro fosco em mais de 90% dos casos. Em 82 pacientes foi feita avaliação fetal com ultrassonografia obstétrica e esteve normal na maior parte dos casos. Entre os achados anormais, o mais comum foi óligo-âmato. Enquanto a necessidade de resolução da gravidez, ela foi necessária na vigência do episódio de Covid-19 em 40,6% da nossa amostra, que equivale a 74 pacientes. E comparando os dados do parto dessas pacientes com aquelas em que a gente seguiu e o parto foi após o episódio agudo da infecção, nós podemos ver praticamente um dobro de partos pré-termos, mas uma taxa de cesariana muito similar, ressaltando que só a Covid isoladamente não é uma indicação para cesariana. Em relação aos recém-nascidos, apesar dessa maior taxa de prematuridade, quando avaliados em conjunto, a maior parte teve peso adequado ao nascer e bons scores de Apgar de primeiro e quinto minuto. Quanto às associações com os desfechos avaliados, tiveram associação simultânea com doença grave, intubação e óbito, a necessidade de internação hospitalar, dispneia, dessaturação, os dois motivando a internação, infiltrado difuso no raio-x, choque séptico, insuficiência respiratória, a necessidade de parto para melhorar as condições maternas e o número de dias de internação. E nós tivemos ao todo apenas 5 óbitos, equivalendo a uma taxa de mortalidade materna de 2,7%, todos por choque séptico.
Então, em relação às conclusões, tudo eu já fui ressaltando ao longo da apresentação, mas acho que vale ressaltar que nós tivemos uma baixa transmissão vertical, mortalidade materna e neonatal, refletindo a excelência e assistência de saúde prestada pelo nosso serviço, cujo protocolo era pautado nas evidências científicas conforme elas iam surgindo. Aqui estão os meus dados para contato, caso tenha alguma dúvida ou queiram saber mais sobre o estudo. Muito obrigado.